Unidade 12, os advérbios de frequência. Este é mais um item de extrema importância no seu curso e muito fácil de entender. Inclusive é provável que pelo menos um deles você conheça. Você conhece a palavra never? Já ouviu alguma vez a palavra never? Nunca. Bem, a palavra never é um dos 5 advérbios de frequência que estaremos estudando então nesta unidade. Vamos lá? O primeiro deles é esta palavra aqui e a sua pronúncia é always. 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 Significa sempre. Então, a palavra always, sempre, é um advérbio de frequência. A próxima, um pouquinho mais complicada de pronunciar, usually. Usually. Juntando tudo isso, usually. Usually. Essa significa usualmente. Usualmente ou costumeiramente. Mas, como em português nós não costumamos usar nenhuma destas duas palavras, eu vou permitir que você traduza a palavra usually como normalmente. Porque é mais comum falarmos em português a palavra normalmente. Mas observe que normalmente não é a tradução literal da palavra usually. O próximo, apesar de ter a letra T bem no meio desta palavra, este T não é pronunciado. Não diga often, e sim often. Often. Often significa frequentemente. Frequentemente. A próxima palavra é a palavra sometimes. Sometimes significa às vezes ou algumas vezes. E por último, a palavra never, que significa nunca. Então, este é o nosso vocabulário neste início de unidade. Estamos estudando os advérbios de frequência. Always, always, sempre. Usually, usually, usualmente ou normalmente. Often, often, frequentemente. Sometimes, sometimes, algumas vezes ou às vezes. E a última, never, nunca. No seu material, você vai observar que eu usei alguns números apenas para que fique mais claro como você deve usar estas 5 palavras. Então, eu disse que a palavra always você usa quando você quer dizer que algo acontece sempre, em 100% das vezes. Por exemplo, digamos que você queira me dizer com que frequência você levanta às 7 horas da manhã.
e eu pergunto para você, bem, com que frequência você levanta cedo? Ou com que frequência você levanta às 7 horas da manhã? Você me diz, eu sempre levanto às 7 horas da manhã. I always get up at 7 o'clock in the morning. Isso significa que você levanta às 7 da manhã. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Será que esta é a sua realidade? Ou será que você deveria ter usado a palavra usually, que seria mais ou menos 90%, porque você levanta às 7 horas da manhã, de segunda a sábado, mas no domingo você pode dormir um pouquinho mais. E a palavra often? A palavra often, frequentemente, vamos dizer que 60%, vamos colocar este número ali, 60%. Eu observei que no material de vocês, para usually, está 80%. Não há problema. Esses números são apenas para que você entenda melhor e saiba como usar os advérbios de frequência de uma forma mais correta, mais adequada. Sometimes. Bom, este eu diria que talvez em torno de 30%. Se você me diz, por exemplo, que você costuma jogar futebol, ou você costuma nadar, e eu pergunto com que frequência, você me diz I sometimes play soccer, eu às vezes jogo futebol, significa que você joga uma ou duas vezes por semana e há semanas que você não joga. Bem, o último não tem muito o que dizer, never, vamos colocar aqui 0%. Então, revisando, always, sempre, usually, usualmente ou normalmente, often, frequentemente, sometimes, algumas vezes ou às vezes, e never, nunca. Bem, no material de vocês, você tem, imediatamente após estas palavras, 5 observações. Eu vou ler essas observações para você, mas você vai entendê-las somente quando em seguida fizermos os exercícios, as frases. Precisamos de espaço para colocarmos as frases para que você entenda melhor. Mas vamos lá, passo a passo. Observação 1. Conforme eu disse, esses números ao lado da tradução servem apenas para facilitar o seu entendimento. Observação 2. Os advérbios de frequência são normalmente usados com o presente simples. Isso você também só conseguirá entender melhor com a prática, com os exercícios. Mas os advérbios de frequência são normalmente usados como presente simples. Observação 3. Esta é bem importante. A posição correta do advérbio de frequência na frase é a seguinte. Se o verbo principal, se o seu VP for do grupinho, ou seja, to be ou can, coloque o advérbio, uma dessas palavras, always, usually, often, sometimes ou never, imediatamente após o verbo. Então, revisando, se o verbo for do grupinho, to be ou can, o advérbio de frequência vai imediatamente após o verbo. Mas, se o seu VP, se o seu verbo principal for do grupão, coloque o advérbio de frequência no meio, entre o sujeito e o verbo. Ou seja, o advérbio de frequência fica antes do verbo, entre o sujeito e o verbo. Observação 4. A única exceção
é a palavra sometimes. Esta palavrinha aqui, a palavra sometimes, ela foge um pouquinho desta regra, porque ela é, de certa forma, flexível e você pode usá-la nessas posições que eu expliquei ou na frente do sujeito. Não há problema algum, a palavra sometimes pode ir também na frente do sujeito. E a última observação, observação 5, o uso do advérbio de frequência, e esta também é extremamente importante, não altera a regra do acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular. Mesmo que você esteja usando um advérbio de frequência com um verbo do grupão, para he, she, it, você terá que continuar acrescentando a letra S ou mudando a grafia se a frase for afirmativa. Bom, o próximo passo, antes dos exemplos, é incrementarmos um pouquinho mais o nosso vocabulário. Então vamos lá. Vocabulário. In the morning. In the morning. In the morning. Pela manhã. Então, in the morning significa na parte da manhã. A tradução é pela manhã, o significado é na parte da manhã. In the morning. Próximo, in the afternoon. In the afternoon, à tarde. Ou seja, na parte da tarde. O significado é na parte da tarde. A tradução, à tarde. In the afternoon. In the afternoon. O próximo, in the evening. In the evening. In the evening. À noite. À noite. Lembre-se que a palavra evening normalmente é usada quando nos referimos àquele período do dia entre 18 horas e 21 horas, mais ou menos, só para que você tenha uma ideia exata de quando se usa in the evening. O próximo, para diferenciar, at night, que também significa à noite. Porém, quando você fala at night, normalmente você está falando daquele período do dia já após as 21 horas. Então, observe o detalhe. Para morning, afternoon e evening, morning, afternoon e evening, a preposição é in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Porém, quando você fala a palavra night, você usará a preposição at. At night. At night. Bem, vamos ver o que mais temos de vocabulário antes dos nossos exemplos.